Agora vamos falar um pouco sobre as estatísticas, né? Então, alguns dados existentes sobre os maus tratos contra crianças e adolescentes estão relacionados à atuação da Abrapia, que atendeu 8.272 casos de crianças abusadas entre 90 e 95, na cidade do Rio de Janeiro. E a maioria dos casos foram identificados através de denúncia, principalmente pelo telefone. De todos esses casos, 39% foram causados pela mãe da criança e 23% pelo pai. Então, como a gente viu naquela tabela anterior que está mais atualizada, a gente continua tendo mais ou menos o mesmo padrão, né? São citados ainda como os autores de abuso, o padrasto, outros profissionais que lidam com as crianças e outros parentes. Então, isso traduz um pouco daquilo que tem naquela tabela. Em uma análise de dados secundários do Conselho Tutelar de Solânia, da Paraíba, foram registrados 38 casos de maus-tratos infantis, sendo a violência física o mais frequente. E, em segundo lugar, a negligência. Então, já é uma pesquisa mais atual de 2010. No primeiro quadrimestre de 2010, o número de denúncias de abuso e exploração sexual a crianças e adolescentes aumentou em 36,7% na Paraíba. Isso é da Secretaria de Direitos Humanos. As 7 violações de direitos sofridas por crianças e adolescentes mais incidentes na Paraíba são exploração sexual, seguido de negligências e maus-tratos, uso de álcool e outras drogas, evasão escolar, habitação precária, ato infracional feito por adolescente e abuso sexual. Então, assim, né, é uma coisa que a gente tem que tomar conta, é uma coisa que não tem proporções tão pequenas, e isso porque são os casos que são notificados, né, que são avisados. Imagina os que não são. E o perfil dessas agressões? A violência física e negligência com crianças menores. A gente já viu, né, no perfil lá, que a gente já viu anteriormente. Abuso psicológico e negligência, mas com adolescentes. 80% da violência sexual é contra meninas. E menos de 1% das denúncias são realizadas pelos cirurgiões dentistas. Então, quando a gente vê que é contra meninas, a gente tem que lembrar que nem sempre, né? Não sei se vocês lembram aquele caso que teve no GEL, que estava envolvido tanto crianças maiores quanto até se eu não me engano, era o zelador, né? Que participava disso também. Era com meninos lá que acontecia, né? Dentro do próprio banheiro da escola. Então, como realizar, né, esse diagnóstico? Né? Então, o diagnóstico do abuso contra a criança e adolescente baseia-se no reconhecimento de indicadores comportamentais e dos sinais e sintomas físicos comuns das vítimas abusadas e negligenciadas. Então, como eu disse a vocês, é um conjunto de coisas, né? Então, a gente não vai fazer isso por um único indicador. É uma avaliação criteriosa. Então, faz parte das responsabilidades dos profissionais de saúde o diagnóstico, o atendimento e a notificação, né? Como a gente já viu lá no ECA, a gente é obrigado, né, a denunciar o Conselho Tutelar. Então, o diagnóstico dos maus-tratos em crianças torna-se bastante difícil, pois esta, na maioria das vezes, é incapaz de relatar o ocorrido por sentir-se indefesa, desprotegida e temerosa ante a ameaça imposta pelo agressor. Então, normalmente vem aquela frase: se você contar, eu mato você. Se você contar, eu vou dizer que é mentira. Se você contar, ninguém vai acreditar em você. Enfim, várias outras frases que são ditas, né, em relação ao abusador, e pelo fato desse agressor ser também, muitas vezes, o pai e a mãe, torna isso muito mais difícil, né? A criança, ela fica no ciclo da violência, então você tem medo de sair da relação, porque isso pode lhe trazer mais transtornos, né? Indicadores de maus tratos: contradições, demora em procurar socorro médico, indicadores de conduta, indicadores físicos, indicadores auxiliares do cirurgião dentista, exames complementares, né? Então, quando alguém vai contar uma história, você pergunta: o que foi esse machucado? E a pessoa conta uma coisa ou se perde na história, ou a criança fala uma coisa e o adulto fala outra, né? Não procurar logo esse socorro, a maneira que essa pessoa se comporta. Então, a gente vai fazendo um conjunto, né, desses indicadores. Indicadores de conduta: faltas excessivas às aulas ou à escola sem motivos aparentes, baixo rendimento escolar, ter poucos amigos, distúrbios do sono, depressão, docilidade excessiva, fugas excessivas de casa, carência afetiva, atitudes agressivas, atitudes ou condutas eróticas inadequadas com a idade. Então, é um conjunto de condutas que a gente vai avaliar para ver se aquele comportamento é normal ou não. Alguns indicadores físicos, né? Aparência descuidada e suja, alterações do padrão de crescimento e desenvolvimento, então pode estar tendo uma negligência alimentacional e a criança ser de baixo peso, desnutrida, né? Então, desnutrição, marcas ou sinais de castigos corporais, como hematomas, cortes, arranhões, queimaduras, hematoma orbitário, alopécia na região frontal e parietal,
deformações cicatriciais na orelha, entre várias outras, né? Acidentes frequentes e inexplicáveis, autoflagelação, né? Então, às vezes, a pessoa, para tentar achar que você é o problema, né, se autoflagela. Então, observar sempre, né? Contusões na face e pescoço, marcas de estrangulamento, regiões intrabucais como palato, lábios, assoalho da boca, mucosas, freio labial e lingual. Então, né, lembrar que a gente tem que observar tudo, né? Tecido mole, toda a face, a simetria, tudo isso a gente avalia, né? Lacerações ou queimaduras provocadas por instrumentos diversos, colheres, substâncias químicas ou líquidos ferventes. Traumas em olhos, orelhas, queimaduras com ponta de cigarro, ouvido, perfuração do tímpano, fraturas, ossos da face, dentárias, perda de dentes e ainda lesões traumáticas, levando a necrose pulpar. Então, são coisas que a gente vai fazer sempre aquele apanhado geral, como a gente via lá na ficha clínica, né? Lembra, né? Ficha clínica e plano de tratamento, que a gente tem que avaliar P. Assim, claro que a gente não vai sempre pesar essa criança, mas a gente consegue observar dentro de um padrão de normalidade, né? Peso, altura, comportamento, a pele, né? Como é que se encontra, se tem alguma marca evidente. Se a gente está numa estação de calor, por exemplo, e a pessoa só aparece com roupa de frio. Então, tudo isso a gente pode avaliar. Então, crianças muito pequenas, né? Presença de febre, irritabilidade ou letargia, vômito, todos os outros sintomas de doenças comuns vistos em crianças, né? Então, a gente tem que observar tudo isso. A síndrome da criança sacudida. Então, ela foi descrita em 1940 em lactentes, né, menores de 6 meses, e a criança ela é sacudida com raiva ou reação ao choro contínuo ou comportamento irritável. Então, você sacudir, né, aquele bebê, né, que está em formação, que pode ter retardo mental, paralisia, convulsões, perda de visão, apatia, vômitos, crises convulsivas, irritabilidade persistente, falta de apetite, fratura de osso de crânio e edema cerebral. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, ao balançar essa criança, porque a gente pode fazer essa concussão, né, cerebral na criança, e isso é muito ruim e vai ter todas essas consequências. Uma outra é a síndrome da criança espancada, que tem maior incidência no primeiro ano, crianças menores de 2 anos, e é um quadro de múltiplas fraturas, presença de equimose, hematomas generalizados, deformação ósseas, hemorragias oculares, convulsões repercutindo no estado geral da criança, constituindo-se em causa de invalidez permanente ou morte. E o diagnóstico ele é baseado em evidências clínicas e radiológicas da lesão. Então, assim, né, é em toda a criança. Não gosto nem de ficar pensando a respeito. Então, a relação dos maus tratos e da odontologia, né? Então, quando a gente já comentou, o diagnóstico ele começa quando a criança entra na sala da recepção ou no consultório. O cirurgião dentista e sua equipe devem observar a aparência geral da criança, estrutura, andar, interação com os pais e a vestimenta. E uma anamnese é o passo inicial diante de qualquer situação que denota a experiência de maus tratos. Então, por isso que aquela ficha clínica de vocês ela é tão completa, avaliando tantos pontos na criança, né? Então, a universidade como missão de formar profissionais preparados para agir de forma ética e responsável. E também ser capazes de entender a complexidade de problemas como a pobreza, as desigualdades sociais e a violência, né? Faz parte desse universo, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que a gente não trata dentes, e sim pessoas. Então, alguns indicadores auxiliares para a gente, né? Então, indicadores primários. Criança suja, queimaduras de pontas de cigarro, marcas de mordida, marcas de estrangulamento no pescoço. E alguns indicadores secundários, que vão ser menos visíveis. A história médica não se apresenta de acordo com a relatada, as histórias não batem, né? A gente vai observando tudo isso. O cirurgião dentista ele encontra-se, né, em posição privilegiada em caso de suspeita de abuso, pois, na maioria dos casos, em torno de 65%, as lesões localizam-se na região de cabeça e pescoço. Então, marcas de abuso físico, marcas de mordida, de abuso sexual, vão deixar algum tipo de marca em cabeça e pescoço que a gente terá como identificar no nosso atendimento. Então, faz parte, né, do nosso diagnóstico. Abuso físico, né? Algumas coisas que a gente pode avaliar, né? Então, contusões, laceração da língua, mucosa bucal, palato, gengiva e freio, dentes fraturados, deslocados e avulsionados, né? Então, a gente tem como avaliar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, uma situação que a gente vê, ó, o dente, ó, tá até fora do local
E aí a gente, quando vai avaliar radiograficamente, aqui tem o quê? Ó? Uma fratura. Né? Então, a gente tem que observar isso para que não ocorra também negligência de cuidados à saúde, né? Tentar identificar qual foi a história, se essa criança caiu acidentalmente ou não. Então, tudo isso deve ser avaliado. Abuso físico ainda, né? Então, fraturas faciais e maxilares, queimaduras, múltiplas injúrias em diferentes estágios de cicatrização. Porque, assim, uma coisa é a criança estar machucada e outra coisa é toda vez que ela vai ao consultório, ela tem um machucado novo num local diferente, né? E o dentista, ele tem esse privilégio porque a gente normalmente não vê a criança uma vez, a gente vê a criança várias vezes, né? Então, a gente tem essa oportunidade. Abrasões nos cantos de boca, por exemplo, enfiar uma colher de uma vez, né? As comissuras labiais, traumatismo crâniofacial. Marcas de mordida, né? Então, vocês viram, acho que em odonto legal já também, né? Então, forma circular ou elíptica, equimose na região central e escoriações, distância entre caninos superiores de um adulto de 3 a 4 milímetros e marcas mais proeminentes e profundas, raramente a avulsão do tecido, né? Então, a gente pode observar, né, como é que fica essa mordida. Isso serve para identificação também, né, quando você vai lá no GMOL, né, como um sinal, né, da agressão. Pode ser avaliado ou ao você fazer uma denúncia, se for o caso. Abuso sexual, né, sífilis, gonorreia oral e perioral. Então, isso pode ser avaliado, né, na mucosa, alguns vestígios ou doenças sexualmente transmissíveis. Lacerações e escoriações no palato duro e mole, eritemas e petequias no palato, que é a felação, dificuldade de caminhar, de se sentar também, né? Baixo controle de esfíncter, então muitas vezes perde-se o controle também do esfíncter dependendo do tipo de abuso sexual que está ocorrendo. Isso nos níveis onde ocorre a penetração, né? Alguns exames complementares que podem ser solicitados nesse processo. Exames hematológicos para avaliar discrasias, anemias, bioquímico para avaliar intoxicações e urinas para ver traumas renais, dependendo das pancadas, do que está acontecendo com essa criança. Como exames complementares ainda, radiográficos, né? Para avaliar a presença de fraturas em crianças menores do que 1 ano, crianças com mais de uma fratura, né? História de família de ossos fracos, então avaliar essa história, de onde veio isso, né? Para não querer levar na conversa. E o protocolo de observação e identificação. Então, durante o exame, pergunte a respeito de cicatrizes, abrasões ou outros sinais suspeitos de abuso ou negligência. Então, eu observei que você bateu novamente na cabeça. Como é que isso aconteceu? Então, fazer perguntas indagando. E assim, você não deve suprimir o sentimento da criança. A gente não vai aceitar posturas erradas, mas o sentimento, ela pode ter qualquer tipo de sentimento e a gente deve ouvir, né? Durante as consultas regulares, observe qualquer sinal característico de abuso ou negligência. Preste atenção ao comportamento. Ouça atentamente o paciente com a expressão facial de preocupação. Então, assim, ouvir realmente aquela criança, não dizer que é mentira o que ela está falando. E aí, você conversa com os pais também, né? Mas aí a gente escuta o que a criança está falando, vê se as histórias batem, se está tudo dando certo. Marque na ficha período em que foi observado o sinal suspeito de abuso ou negligência. A melhor maneira de traçar um perfil do quadro de abuso ou negligência vai ser a união de eventos isolados, né? Então, assim, ir avaliando isso, se aparece várias vezes, se as histórias batem, a gente vai traçando esse perfil. Então, a notificação, né? Primeiro momento da entrevista com os pais ou responsáveis, num local reservado, aceitar inicialmente a explicação dos familiares, evitando o confronto direto, não adotar atitude julgadora ou punitiva. Então, a gente não está ali para julgar, a gente está tentando colher os fatos, né? Utilizar a linguagem de fácil compreensão, não insistir em perguntas que não queiram responder e assegurar confidencialidade, né? No segundo momento, né, tenho que esclarecer sua explicação para a lesão ou acidente não é adequada ou não justifica claramente o que aconteceu, mesmo que não tenha havido intenção, alguém machucou ou feriu, ou não ofereceu cuidados necessários para que isto não ocorresse a esta criança, então sou obrigado ou o serviço é obrigado, por força da lei federal, a comunicar o fato ao Conselho Tutelar e ao Serviço Social do hospital. Se isso for um caso de um hospital, né? Que a pessoa tá. Mas a gente tem a obrigação de notificar isso ao Conselho Tutelar. Então, caso o cirurgião dentista ele tome conhecimento da ocorrência dos maus tratos e não comunique às autoridades, ele estará incorrendo em ilícito penal, sujeito às sanções da lei, podendo inclusive ser processado criminalmente.
Então, a gente deve notificar ao Conselho Tutelar ou curador da Infância e Juventude, juiz da vara da Infância e Juventude, Delegacia da Infância e Juventude e Autoridade Policial, Centros de Defesa da Criança e do Adolescente e ainda pode utilizar o Disque Denúncia, que é o Disque 100, que a gente já viu na propaganda lá em cima, né? Um tipo, né, dessa notificação, né, se dá a data ao senhor, né, nome da autoridade competente por escrito, né, nome do profissional, venho através do presente ofício embasado pelos artigos 13 e 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente já viu, né, notificar a Vossa Senhoria o caso do menor fulano de tal, vítima de fulano de tal, após exame clínico por mim realizado de maus tratos praticados pelo fulano de tal, para que sejam tomadas devidas providências legais. Anexar o laudo médico, atenciosamente, tananã. Então, é importante que a gente se resguarde, né? Então, para se resguardar legalmente, o cirurgião dentista ele precisa saber que é necessária a elaboração do exame completo, que inclui radiografia, se possível, modelos de estudo, fotos. Então, tudo que a gente puder agregar para nos ajudar vai ser melhor. Então, conforme consta no Manual da Prevenção de Maus-Tratos Infantis elaborado pela OMS, o registro deve conter informações sobre a criança, idade, sexo, etnia, endereço, nível de escolaridade, se apresenta alguma debilidade física ou mental e relato dos maus-tratos prévios. Detalhe dos maus-tratos observados, se é uma suspeita, qual a forma de maus-trato, severidade, duração e região. Então, tudo muito bem anotado, muito bem registrado. Característica do agressor, grau de parentesco com a criança, história de abuso, idade, sexo, emprego, endereço, etnia, histórico de abuso de droga ou álcool. Características do cuidador quando não for o agressor, idade, sexo, parentesco com a criança, história de abuso, emprego, estado civil, nível educacional, etnia e se já teve contato. Características do ambiente familiar, renda, número de pessoas, descrição de outras crianças na casa, o relacionamento com a criança, acomodações, com um membro com debilidade física ou mental e relatos de maus-tratos. Então, quando a gente vê o que precisa ser anotado, a gente vê que isso vai traçando um perfil do agressor, um perfil da criança que foi abusada. E isso vai fazendo sentido sobre tudo que a gente já viu no decorrer dessa aula. Então, a gente consegue juntar todas as informações para que a gente não esteja fazendo uma notificação também errada, né? Então, é uma maneira de a gente agregar informações. Então, é importante que o profissional de saúde ele reconheça ou desconfie da possibilidade da ocorrência de maus-tratos, estando capacitado a fornecer tratamento adequado à vítima, bem como à sua família. Aliado a esses fatores, faz-se necessário que o mesmo saiba proceder adequadamente no que diz respeito aos procedimentos legais a serem adotados diante dessas situações. Então, em resumo, né, claro que a gente viu várias coisas, mas, diante de qualquer tipo de maus-tratos, todos os dados obtidos a respeito da criança, relatos sobre os episódios de maus-tratos, exame físico, exames complementares, devem ser cuidadosamente registrados no prontuário do paciente, tanto para um resguardo profissional quanto do paciente. Então, é importante que a avaliação seja feita por equipe multiprofissional, sempre que possível, na qual estejam incluídos médico, psicólogo e assistente social. Em caso de suspeita ou confirmação, a notificação deve ser feita ao conselho tutelar da localidade ou aquelas outras opções que a gente viu. Então, quando a gente iniciou a nossa aula, a gente tinha alguns questionamentos, né? A respeito do que eram maus-tratos, a gente falou sobre isso. A respeito da importância do cirurgião dentista nesse papel e o porquê de vocês estarem estudando isso, né? Então, é um tema muito importante, é algo que a gente deve levar a sério, né? E sempre prestar atenção e notificar caso aconteça com a gente. Tem uma sugestão de leitura que vai estar incluído lá no ambiente virtual de vocês, né? É a cartilha de violência doméstica contra crianças e adolescentes para o cirurgião dentista, tá? É bem legal, é bem pequenininho, tá? Não é muito grande e é uma leitura bem simples. Então, maus-tratos em crianças e jovens, silêncio, não, né? Denuncie.